cobrança, se a gente pensar nos princípios do direito ambiental, a gente está olhando para o princípio usuário-pagador. A Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ela diz, dentre os objetivos, ela menciona a imposição ao usuário, entre outras coisas, né? Imposição ao usuário de contribuir pelo uso de recursos ambientais com fins econômicos. Então, são duas coisas. O que não está escrito aqui é uso privativo de recursos. No caso da água, é uso privativo com fins econômicos, tá? Porque se eu vou lá no rio e uso para nadar ou para andar de barco, é outro uso. O uso que é cobrado é o uso outorgável, tá? E a natureza jurídica dessa cobrança é preço público. Por que é preço público? Porque é a remuneração pelo uso privativo de um bem público, né? Então, tá regido pelo regime jurídico de direito público. Pode passar, por favor. Então, quais são as finalidades previstas na lei? São, basicamente, as finalidades numa cobrança que tenha um valor que represente, vamos dizer que, não vou dizer que deva doar no bolso do usuário, não é? A palavra não pode ser doar, mas que represente alguma mudança que seja relevante para o usuário. O primeiro objetivo é fazer com que esse usuário use racionalmente, faça reuso, faça economia, tente gastar o menos possível, porque o preço da água é relevante. Não é o caso do Brasil, né? E quem está falando isso é o CDE e não eu. O outro grande objetivo é, com a arrecadação do recurso, se ter financiamento para o plano de ação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica. Então, quanto mais alto o valor da cobrança, maior o financiamento e, mais importante que isso, maior a atenção e a mudança de comportamento em relação ao uso da água. No Brasil, a gente tem um sistema em que o usuário, dentro do comitê, define o valor e encaminha para o Conselho de Recursos Hídricos para homologar esse valor. Então, não é um valor arbitrado por uma autoridade que diga, olha, nós precisamos de tanto para tais e tais ações, então o preço da água esse ano vai ser X. Não, é o contrário. Então, o preço é relativamente baixo, a ponto de não fazer muita diferença na conta das empresas ou dos agricultores. Claro, se eu estou falando de agronegócio, é uma diferença. Se estou falando de uma agricultura familiar, é outra. Mas também tem aquilo que há um limite. O comitê também estabelece o limite para os usos que não são nem outorgáveis, nem passíveis de cobrança. Então, quer dizer, ninguém vai ter que pagar muito alto se não tem um consumo absurdo. Isso é o comitê que resolve, isso está claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, posso esclarecer um pouquinho melhor. Pode passar, por favor. A primeira experiência, eu vou contar um causinho aqui, bem rapidinho, mas é que é importante a gente ter ideia da cobrança no Brasil. A primeira experiência foi na Bacia do Paraíba do Sul, lá pelos anos 2001, 2002, mais ou menos. A cobrança foi na calha do Paraíba do Sul. Nem tinha cobrança no Rio, nem em Minas, nem em São Paulo. E houve essa experiência. E aí a gente tem o seguinte, o que aconteceu? Se fez o estudo, havia uma agência, a GEVAP era uma entidade que fazia às vezes lá de agência de bacia, mas nada estava estruturado como hoje está. O que aconteceu? O artigo 22 da Lei 9433, ele ainda diz o seguinte, que os recursos arrecadados com a cobrança serão prioritariamente aplicados na bacia onde foram arrecadados. Bom,
existem os conceitos jurídicos, como é que se fala? A palavra é outra, mas indefinido. O que é prioritariamente? Qual é o limite do prioritário? Então, é um termo subjetivo. E isso era insuficiente para dar segurança jurídica, a implementação de um instrumento econômico logo na primeira vez que ele estava sendo implementado. Então, eu não tenho certeza de quanto vai ser aplicado na minha bacia. O que é prioritariamente? É 50%? 51% já é prioritariamente, mas não era isso que se queria, nem era isso que a Agência Nacional de Águas queria. Mas a lei não dava esse respaldo, né? Além do mais, sendo a cobrança um recurso público, ele ia para o Tesouro. Estando no Tesouro, ele está sujeito a contingenciamento e ele desaparece no final do exercício financeiro. Então, se eu tenho dinheiro da cobrança, mas eu não consegui contratar alguém, esse dinheiro acabou no final do exercício financeiro. Também não servia. Então, a estrutura normativa da lei não era suficiente. Então, o que aconteceu? Ela não foi alterada, mas foi criada... pode mudar, por favor? Foi formulada uma outra lei para complementar a Lei de Águas, que é a Lei 10.881. Essa lei que criou, ela estabeleceu algumas coisas interessantes. Primeiro, ao invés de criar por lei agências de bacia, como é previsto na lei, se entendeu o seguinte: nós vamos pegar as organizações civis de recursos hídricos que estão previstas lá na lei, que queiram vir participar como agência de bacia, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos vai delegar a elas formalmente, por resolução, as funções de agência de bacia, exceto para efetuar a cobrança. Porque a agência de água, como está na lei, embora não esteja escrito formalmente, ela só pode, se ela tem como competência legal cobrar pelo uso da água, então ela tem que ser um ente público, de direito público. Como é que eu cobro pelo uso de bem público se eu não sou um ente público? Eu não posso, uma associação civil de recursos hídricos, cobrar. Então, essa entidade delegatária, ela vai ter todas as funções da agência, menos cobrar. Então, quem é que cobra? A Agência Nacional de Águas faz a cobrança. No fundo, isso fica, vamos dizer, juridicamente dessa forma, mas a edição, os boletos são emitidos pela entidade delegatária, a distribuição, mas sempre em nome da ANA. Quem cobra é o detentor do domínio da água, no caso, a Agência Nacional de Águas, pela União, tá? Então, bom, aí eu já sou entidade delegatária. Como é que eu começo a ser agência? Aí a lei criou uma figura chamada... adotou para esse modelo o contrato de gestão. Assina com o comitê? Não, porque o comitê não tem personalidade jurídica para assinar contrato. Assina com a Agência Nacional de É Hoje, depois de 20, não sei quantos anos, existe uma minuta única para os contratos de gestão, está super normatizado, está super organizado, porque começou assim, cada bacia que instituía a cobrança tinha um contrato de gestão, mas hoje a gente tem tudo normatizado, tudo uniformizado, né? Nós temos uma única minuta com estabelecimento de metas. Eu não vou entrar muito no contrato de gestão, mas todos vocês podem pegar dos comitês, por exemplo, PCJ, Paraíba do Sul, vocês vão lá ver os vários contratos de gestão. Quem quiser fazer análise comparativa, se alguém quiser fazer alguma pesquisa, vai pegar o primeiro e o atual, qual a diferença? É interessante fazer isso num exercício, sei lá, se alguém quiser escrever um artigo, a evolução do contrato de gestão na bacia X, né? Essa lei é de 2004. Tá. Aí instalou-se a cobrança. A primeira coisa que houve foi um contingenciamento. Aí, na época, o presidente da Agência Nacional de Águas foi lá e suspendeu a cobrança. Acabou. Suspende a cobrança e vamos ver o que nós fazemos. Porque se deixasse acontecer daquela forma, os usuários não iam mais pagar. Porque a cobrança é um instrumento que é muito importante,
que o usuário compreenda o que ele está pagando, por que ele está pagando e qual é o benefício que ele vai receber no fim da história. Porque senão, para que ele vai desembolsar? Né? E mais que isso, quem define o momento de criar a cobrança é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Mas uma vez instituída a cobrança, ela é obrigatória. E ela não é imposto, não é taxa, ela não é tributo, é um preço público, né? Mas é obrigatória, a ponto de quem tiver inadimplente vai para o CADIM. André, você sabe o nível de inadimplência no PCJ? 2 a 3%. No PCJ, quando foi instituída a cobrança, eu tive a oportunidade de acompanhar o Paraíba do Sul, o PCJ, e não havia consenso entre valor, cobra ou não cobra. E na época, o presidente do consórcio, ele falou assim, olha, não vai ter cobrança enquanto não tiver consenso aqui nessa bacia. Aí criou uma situação meio, bom, mas tem que ter cobrança. Pois é, mas se não houver acordo e consenso, não vai, porque eu não vou ficar aqui brigando para entrar com a ação, botar gente no CADIM, ou é todo mundo concordando aquilo que o Sérgio Razeira falou, ou a gente se sente dentro de um condomínio, ou então a coisa não vai acontecer. E olha, o índice de inadimplência no PCJ é muito pequeno. Né? Por quê? Porque se não fizer a lição de casa, não vai ter água. É simples desse jeito, né? Bom, o que mais? Garantia permanente. Além disso tudo, a própria lei 10.081, eu não vou reproduzir aqui porque precisa fazer o exercício de raciocínio que não nos interessa fazer agora, mas ela exclui os recursos à cobrança de contingenciamento, ela menciona a lei de responsabilidade fiscal e ela excepciona os recursos à cobrança do contingenciamento e também ela permite que o recurso permaneça utilizável mesmo depois do exercício financeiro onde ele foi arrecadado. Então, vamos dizer que ele arredondou o sistema de forma a dar garantia jurídica, segurança jurídica para o instrumento da cobrança ser claramente explicado como um preço que se paga, mas ele vai ser aplicado na bacia, e tem que ser aplicado exclusivamente na bacia, a menos que o próprio comitê delibere, fala, não, tem um comitê do lado aqui do nosso, José, enfim, que ele precisa do recurso para ajudar a nossa bacia, mas isso é uma decisão do comitê. Se o comitê não se colocar, vai 100% para o comitê, tá? Se a entidade delegatária não pode cobrar, ou pela lei 10.801 pode cobrar? Não. E como é feita a alocação dos recursos em conta dela? Tudo passa pela ANA. O dinheiro vai para a ANA e a ANA coloca à disposição o recurso para ser aplicado dentro daquele plano definido pelo comitê das obras, projetos e serviços que vão ser prestados de acordo com decisão do comitê. No caso do Estado de São Paulo, o dinheiro nem vai para a agência, ele vai para um Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é esse fundo que financiou esse livro, por exemplo, e quando a agência celebra o contrato, o FEHIDRO libera direto para a agência, para o banco que vai pagar a agência. Tá? Cada estado tem o seu sistema. Tá? Mas a entidade delegatária, ela fica, no caso da cobrança federal, ela fica com o dinheiro na conta e ela vai desembolsando. Eu não sei de todos os comitês, mas o do PCJ eu sei porque eu uso muito, e lá tem o plano de ação, os contratos celebrados, o que já foi realizado, o que está em andamento. Então lá, quem quiser acompanhar, dá para acompanhar muito bem, porque todos os documentos estão lá. Agência PCJ e Comitê PCJ. Tá? Pode passar, por favor. A resolução CONAMA, resolução do CNRH, número 48,
que fala da cobrança, fala das condições de implementação. São 5 condicionantes. Primeiro, o comitê tem que propor ao conselho, para aprovação, os limites de usos que devem ser livres de outorga e também de cobrança. Claro, eu não vou instituir a cobrança se eu não sei quem é que vai pagar e quem não vai pagar. Então, eu tenho que saber quais são os usos, que a lei chama de usos insignificantes, e eu sou completamente contra essa expressão. Mas não tem texto que eu escrevo que eu não falo, não existe nada insignificante em matéria de água, né? Não, eles são somados. Enfim, nem vamos entrar porque dá para falar muito sobre isso, né? Depois, assim, o que aconteceu no Paraíba do Sul e que foi repetido depois? Na época, lá, 2001, havia usos sem outorga, usos com outorga super em ordem, usos com outorga, mas que eles não estavam, o uso real não era de acordo com a outorga concedida, para mais ou para menos. E a outorga é um ato administrativo. Existe um sistema de penalidades para quem não tem outorga e para quem está irregular com as outorgas na própria lei. Muito bom. O que a gente faz? Vai penalizar, multar? Não dá. Então, o que se fez? Abriu-se um chamamento público na bacia do Paraíba do Sul de usuários, na época, na calha do Rio Federal, onde ia ser a cobrança, porque, como eu disse, os rios estaduais não tinham cobrança ainda, vieram posteriormente. E nesse ato, estabeleceu-se um prazo de alguns meses, que eu não vou lembrar exatamente quantos eram, mas 3 meses, 4 meses, para todos os usuários declararem o uso, regularizarem a sua outorga, pedirem a sua outorga, se não tivessem, sem aplicação de penalidade. Suspendeu-se a responsabilidade, vamos dizer, administrativa naquele prazo, para as pessoas se sentirem à vontade para organizar a sua situação perante a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Águas conhecer exatamente o cadastro de usuários da bacia. Tá? Então, isso tem que haver antes da implementação da cobrança, antes de qualquer cobrança, mesmo as estaduais, se faz isso, né? Essa é a recomendação. Depois, eu tenho que ter uma definição do programa de investimentos que vão receber dinheiro da cobrança. Isso daí está onde? Está no plano de bacia. Então, tem que ter, supostamente, um plano de bacia anterior. A resolução não fala isso, mas se eu falo em plano de investimentos, programa, é porque tem um plano de bacia aprovado. Depois, o comitê vai ter já que ter encaminhado os valores, já criou os mecanismos de cobrança. Cada comitê tem uma conta para chegar num determinado valor, pode ser uma fórmula, enfim, são sistemas de cálculo para chegar, vai para o Conselho, ou para o Conselho Nacional, quando é água de domínio da União, ou para o Conselho Estadual, quando é rio de domínio do Estado, tem que aprovar, o Conselho tem que aprovar. E aí tem que ser implantada a agência de bacia. E no caso, no Brasil, acabou sendo o sistema de entidade delegatária. Então, já tem que ter uma entidade delegatária escolhida pelo comitê, né? Não tem processo de licitação. Hoje se faz uma espécie de... Se abre um chamamento e os critérios tem que ter expertise, tem que ter trabalho reconhecido na bacia, o comitê tem que querer aquela entidade civil para que venha assinar um contrato de gestão com a ANA e passe a exercer o papel da agência, com exceção da cobrança. Tá? Então, foi assim que ficou a situação de início da cobrança. Pode passar, por favor? Sim. Aqui são os comitês cujo rio principal é de domínio da União. Com cobrança, nós temos aqui o Paraíba do Sul, o PCJ, o São Francisco, o Rio Doce. Não, tem um erro aqui, gente. Entrou um Paranaíba lá em cima que não podia estar, tá? O Paranaíba não tem cobrança.
Não tem cobrança. O Verde Grande tem. E então são 6 em cima, o Rio Grande, o Paranaíba e o Parnaíba sem cobrança. Está faltando um comitê. São 10. O Piranhas-Açu, que tem cobrança, que não tem. Então, desculpa, gente, Piranhas-Açu tem que estar aqui embaixo. Eu vou corrigir antes de mandar para todo mundo os slides, tá? Então, esse quadrinho aqui tá... Então, o Parnaíba não tem cobrança, ele é sem cobrança e, além de todos eles, são o Piranhas-Açu. São 10 comitês criados e 9 em funcionamento e 1 em implantação, início agora em outubro, que é o Parnaíba. Tá certo isso? Tá certo. Porque tem o Paranaíba e o Parnaíba. Não pode confundir. São muito diferentes. Pode passar, por favor. E aqui é um mapa, isso aqui é de 2020, isso aqui é tirado do caderno de cobrança de recursos IS, conjuntura. As cobranças estaduais, né, o verde escuro é onde existe cobrança, o verde claro é onde estava em implantação, eu não tenho esse dado atualmente. Oi? O azul claro é onde está em andamento. E o amarelinho é onde não se tem notícia de cobrança. Dados de 2019, acho que esse caderno de conjuntura é de 2019. É o encarte conjuntura de cobrança. Tem o encarte conjuntura de outorga, encarte conjuntura de enquadramento. O de plano já tem? Alguém sabe? Alguém da ANA sabe se saiu o encarte conjuntura de plano? Saiu? Saiu. São super interessantes, estão disponíveis na internet, no site, que agora tem que entrar pelo Gov.br, mas se colocar encarte conjuntura, cobrança, encarte conjuntura plano, vem diretamente, e são úteis, são super bem escritos, são super explicativos, muito bons.